Olá, meus queridos, que bom estar mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, com a nossa aula inédita sobre a Bíblia Sagrada, parte do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você é mais do que bem-vindo para esta aula onde nós estamos mergulhando profundamente na Palavra de Deus. E você sabe, se você está gostando do conteúdo dessa aula aqui, por favor, ajude-nos a divulgar esse conteúdo. Você vai aprender mais o conteúdo se você passar para frente o conhecimento obtido. Além disso, ajude também a divulgar esse curso, porque nós precisamos cada vez de mais alunos para ajudar a concluir a obra do museu e depois a mantê-lo também. Então você ganha cultura bíblica de um lado e ajuda a construir um sonho histórico aqui no Brasil. Ou seja, você está ajudando a presentear o nosso país com um centro cultural que valoriza a Bíblia, a história, a arqueologia. E para começar o nosso estudo de hoje, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai querido, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma aula. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de ler o Teu sagrado livro. Agora, Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco neste momento, dando-nos capacidade para entender melhor as Escrituras Sagradas, especialmente aqui no livro de Números. Fica conosco, em Teu nome oramos. Amém, Senhor. Muito bem, apenas para recapitular com você, porque a repetição também faz parte do aprendizado, o livro de Números, ele versa sobre aqueles 38 anos ali de peregrinação dos hebreus pela península do Sinai, que era o deserto do Sinai, e depois pela área de Moabe, antes de entrarem na Terra Prometida. Eu sei que são 40 anos de peregrinação, porém o livro de Números ele pega mais ou menos 38 anos desses 40 anos. Nós estudamos já aqui por que a travessia, que poderia ser feita com 220 quilômetros aproximadamente, 40, 50 dias, acabou virando 40 anos. Você viu a rebelião do povo no deserto, o medo que eles tinham dos filisteus, quem poderiam ser esses filisteus. Nós já estudamos tudo isso aí. Estudamos também a teologia do deserto, onde você aprendeu o significado especial da palavra Midabar, ou Midavar, deserto, e Arabá, em hebraico. Você se lembra disso? Agora, na aula de hoje, eu quero novamente pontuar para você alguma questão de cunho geográfico, porque é importante você estudar a Bíblia tendo uma cronologia dos eventos. Acho que três coisas são fundamentais no estudo da Bíblia. É lógico, três coisas além do lado espiritual, além de buscar a orientação do Espírito Santo. Eu estou falando em termos de método bíblico. Uma coisa fundamental é o contexto. É importante você entender o contexto da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando José estava no Egito, quem provavelmente era o faraó do Egito naquela época? Quem eram as potências mundiais? Que guerras havia ali naquela região? Tá certo? Como os usos e costumes da época podem nos ajudar a compreender melhor expressões idiomáticas, comportamentos, gestos, noções de ética e moral que nós temos na Bíblia. Em segundo lugar, além do contexto histórico, é importante também uma linha do tempo, uma cronologia. Quando foi que tal evento teve lugar na história? Tá certo? Quantos anos antes de Cristo? Isto aqui realmente é uma coisa que está no período do bronze, no período do ferro. O que significam esses períodos? Então, já falei do contexto, falei da cronologia. O terceiro elemento importante num método de estudo da Bíblia é a geografia. Onde tal evento aconteceu? De onde para onde o povo estava caminhando? Então você vê que nós sempre usamos aqui mapas, questões cronológicas e também questões de contexto que ajudam você a ter uma noção maior, inserir no texto, percebendo qual é o verdadeiro significado daquela história e por que o Espírito Santo escolheu colocar aquilo ali na Bíblia Sagrada. Sendo assim, vamos à área geográfica aqui. Eu vou colocar para você na tela, e você está vendo aí em casa, o que seria o mapa, o recorte do Antigo Oriente Próximo, também chamado de Antigo Oriente Médio. Deixe-me explicar que essa nomenclatura Oriente Próximo, Oriente Médio, é uma nomenclatura ainda da época das filosofias colonialistas. É uma nomenclatura que acabou se firmando no mundo da história, mas ela pode ser questionada por aqueles que têm uma proposta pós-colonialista. Porque quando se fala de Oriente Próximo ou Oriente Médio, está falando Oriente a partir da perspectiva da Europa. Então, o Oriente Próximo, próximo à Europa, em relação ao extremo Oriente, que seria o Oriente lá da China,
da Índia. Então, aquele seria o Extremo Oriente. E aqui seria o Oriente Próximo, desde a perspectiva europeia. Agora, deixando de lado essas questões políticas, essas lutas pelo poder, o próprio aspecto colonialista, pós-colonialista, para você entender, o importante está aí no mapa. Onde está escrito o deserto do Saara é justamente a região do Egito, ou o norte da África. Se você olhar do lado do Saara, você tem algo curioso aqui. Do lado do Saara você tem o delta, você está vendo aqui que é um triângulo de cabeça para baixo, por isso que chamamos de delta, e você tem toda uma sequência aqui verde. Essa foto aqui é uma foto de satélite. Toda essa parte branca que você está vendo é o deserto do Saara. Lembrando que a palavra Saara ou Sahara é deserto em árabe. Então, quando falamos de deserto do Saara, estamos falando do deserto, tá bom? E o Egito antigo, ele pegava justamente essa parte aqui do delta do Nilo, e por onde o rio Nilo passa, ele tem abundância de vegetação e vida. Então, olha que interessante, você tem o deserto e você tem o rio. Onde tem o deserto, você tem essa cor de areia. Onde você tem o rio, você tem essa cor esverdeada. Lembrando, como já falei nas aulas do Gênesis, que o rio Nilo, ele segue do sul para o norte, de modo que, diferente do que muitos pensam, a parte superior é chamada de Baixo Egito e a parte inferior é o Alto Egito, porque o rio vai daqui até o mar Mediterrâneo, ou Mare Nostrum, como os romanos gostavam de chamá-lo. A partir daqui você tem a península do Sinai, onde está escrito Negev, o deserto do Negev, você tem a península do Sinai. Foi aqui que durante 38 anos aproximadamente o povo de Israel ficou vagueando antes de entrar na terra prometida, que começa daqui para cima, nessa parte que está circulada aqui, ó. Ou melhor, esse contorno ponte linear que você está vendo aqui. Essa parte que toma o que hoje seria Israel, aqui você tem o Mar Morto, olha, Israel, Jordânia, é um pedacinho da Arábia Saudita, a Síria e o Líbano é chamado de Levante. Levante. Então, quando falamos a região do Levante, você está falando em grande parte a região da Terra Prometida. Canaã e Israel hoje é a mesma coisa. Na verdade, quase a mesma coisa, porque na aula de hoje eu vou mostrar para você que a terra que Deus prometeu para Abraão seria ainda maior do que os limites do atual Estado de Israel. Mas esse é assunto para a gente conversar daqui a pouquinho. Uma outra maneira que nós temos de nos referir a esta área aí seria a que eu vou mostrar nesse mapa aqui. É o chamado crescente fértil. Eu tenho um mapa da mesma região, só que dessa vez, ao invés de ter uma fotografia de satélite, nós temos um desenho. E aqui você tem a região ainda chamada Palestina, embora a rigor nunca houve um estado, um país chamado Palestina, onde você lê Palestina é a terra da promessa, é Israel, é Canaã, e você tem quase formando uma meia-lua, como você pode ver aqui, um arco que vem desde o Golfo Pérsico até aqui na fronteira de Israel com o Egito, fronteiras atuais. Esse arco aqui, como ele é um arco que tem abundância de terras com boa qualidade, com bastante insumos, uma terra que realmente você pode plantar e colher, esta região é chamada de crescente fértil. Por que tem esse nome crescente fértil? Porque parece uma lua crescente. E é fértil porque em meio a tanto deserto, é uma área realmente que possibilita a existência de grandes impérios ou grandes cidades. Só para você lembrar, vamos voltar para o mapa, Abraão vem justamente dessa região aqui de Ur dos Caldeus, ele peregrina até Padã Aram, que seria hoje na Síria, e depois ele desce para a Terra Prometida e fica aqui próximo ao Mar Morto, mais ou menos onde a seta está mostrando aqui, perto da letra L de Palestina. Aqui seria a região de Hebron, ou Hebron, onde Abraão esteve, os carvalhais de Manre e também os outros patriarcas que foram seguindo a peregrinação desde aquele lugar. Agora, eu quero falar com você um pouco sobre essa expressão que aparece várias vezes na Bíblia, chamando Canaã de terra que mana leite e mel. Isso é um pouquinho assim, como eu diria, decepcionante quando você chega a Israel, porque 63% do território de Israel hoje é deserto, ou seja, 63% do território são desertos.
Eu mencionei na aula passada o nome desses desertos. Você tem o deserto da Judeia, o deserto do Arava e o deserto do Negev. Lembrando que Negev é a mesma palavra hebraica para sul. Então imagina, uma terra pequena. Israel hoje, só para você ter uma noção, se nós viermos, ele tem ao norte, como fronteira, ele tem o Líbano e a Síria. Ao sul ele tem como fronteira a Jordânia e o Egito, tá bem? Se eu pegar uma régua, traçando uma linha reta desde o Líbano até o sul, até a fronteira com o Egito, eu tenho em média 470 quilômetros de extensão. Não é muita coisa. Isso se eu pegar desde Dan, a última cidade do território de Israel antes que você chegue no Líbano, até Eilat, a última cidade antes de chegar em Taba, no Egito. Então tem 470 quilômetros. Se eu pegar do Mediterrâneo até a Jordânia, a Síria do lado de cá, eu tenho mais ou menos 120 quilômetros. Ou seja, não é um território tão grande, acho que é menor do que um dos estados lá pequenos, menor do que o Pernambuco, por exemplo. É um país pequeno, Israel é pequeno. E além de ser um país pequeno, imagine que você tem que lidar com a mais da metade do território formada por um deserto. Então, é uma decepção quando você vai para lá e você fica procurando onde está a terra que mana leite e mel. Tem até uma piadinha que contam por aí, que dizem que Moisés era gago. Uma má interpretação do texto que fala que ele era pesado de língua, que eu já expliquei para vocês que pesado de língua não tem nada a ver com a gagueira, suposta gagueira de Moisés, mas com a sua dificuldade de falar fluentemente o egípcio, já que ele estava 40 anos fora do território de Faraó. Mas o fato é que muitas pessoas, apenas para guisa de piada, falam, olha, que Moisés era gago. E quando Deus falou com Moisés o nome da terra prometida, Deus tinha falado Canadá. Porém, a piada continua dizendo que Moisés, na hora de falar Canadá, ele gaguejou tanto que ele falou kkkk e alguém falou, coloca Canaã. E por um erro acabaram indo para Canaã ao invés do Canadá. Piadas à parte, o pressuposto realmente faz sentido. Se fosse a Terra Prometida um país como o Brasil, com mata, a Mata Atlântica, tantas terras, tantos rios, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, tantos rios bonitos que nós temos no Brasil, mesmo que alguns não estejam completamente cuidados, faria sentido chamar uma terra prometida. Agora, chamar de terra prometida um país pequeno, que tem mais da metade do seu território deserto, é uma coisa complicada. Vamos ver na Bíblia as passagens, algumas delas, há inúmeras passagens, que chamam Canaã de terra prometida. Eu vou ler para vocês, por exemplo, Números, já que estamos em Números, Números capítulo 13, versículo 27. Números capítulo 13, versículo 27, diz assim na minha Bíblia. Vou ler para vocês. Números 13, 27. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos àquela terra que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Você tem aí na tela, eu estou mostrando para você, várias outras passagens que também descrevem Canaã como uma terra que mana leite e mel. Você tem Êxodo capítulo 3, versículo 8, versículo 17, Êxodo 13, verso 5, Êxodo 33, verso 3, Levítico 20, verso 24 e assim por diante. São inúmeras as passagens do Pentateuco que se referem a Canaã como terra que mana leite e mel. Em hebraico você tem a palavra Eretz, que é terra, Zavat, que seria jorrar, Halav, leite, Vedvash, leite e mel. Halav Vedvash. Na verdade, a tradução desse verbo Zavat seria mais a tradução de algo que jorra, que flui, sabe, como se fosse uma cascata d'água caindo? É esse o sentido, uma terra que flui leite e mel. Mas qual seria o significado dessa expressão, já que a terra é um deserto? Bom, nós temos esse artigo aí de Deschorwitz, que foi publicado numa revista indexada, na Vetus Testamentum, e ele fala justamente desse tema, a terra que mana leite e mel, ou que flui com leite e mel. E ele acredita que o sentido ali seria a terra que mana gordura e mel, que era uma terra com muita pastagem para animais e também mel de abelha. E ele tira a sua argumentação dizendo que
a única vez que a expressão leite e mel é atribuída na Bíblia a um território que não é a Bíblia, seria o Egito. Quer ver? Abra a Bíblia comigo aí no livro de Números, capítulo 16, versículo 13. Números 16, versículo 13. Ao falar do Egito, a Bíblia diz o seguinte: será que é pouca coisa o fato de você, é o povo reclamando com Moisés, você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? Veja, os homens que estavam se queixando com Moisés falavam da saudade do Egito, da tragédia, na mente deles, é claro, de morrer no deserto, e diziam: você nos tirou de uma terra que emana leite e mel. É a única vez na Bíblia Sagrada em que a expressão terra que emana leite e mel é atribuída ao Egito. Devemos levar em consideração, contudo, que essa expressão não veio de Moisés. Quem chamou o Egito de terra que emana leite e mel foram aqueles homens que estavam se queixando. Porém, esse artigo científico chega à conclusão que, se eles chamam o Egito de terra que emana leite e mel, talvez lá estaria a resposta do porquê essa expressão é usada na Bíblia Sagrada. De fato, quando nós vamos ao Egito, você encontra um documento que é um romance de Sinurri, um romance antigo egípcio, anterior à época de Moisés, onde Sinurri tem um momento do diálogo dele ali em que um narrador descreve as maravilhas que ele viu ou que ele recebeu da terra de Iá. Essa terra de Iá provavelmente é a terra de Canaã. Tá bem? Provavelmente é a terra de Canaã. É interessante que essa expressão, o povo de Iá, a terra de Iá, às vezes é usada para falar de Midian, de Canaã. E alguns pensam que Iá poderia ser até uma forma antiga daquele que no futuro seria conhecido como tetragrama sagrado, o nome sagrado de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, que alguns colocam como Javé, Jeová, Yahweh, ou Yahvé, é o nome sagrado de Deus. Iá seria a abreviatura, tanto é que a palavra aleluia seria a abreviatura do nome, louvado seja Iá, a abreviatura do nome sagrado de Deus. Então, será que Canaã já era uma terra monoteísta antes dos hebreus chegarem ali? Alguns pensam que sim, que quando Deus pediu a Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã, é porque havia em Canaã, não toda a terra, mas alguns bolsões de pessoas que adoravam ao único Deus verdadeiro, assim como Abraão. O mesmo Deus que apareceu em Ur e chamou Abraão para sair de lá e ir para uma terra que ele iria lhe mostrar, era uma terra que tinha, por exemplo, uma figura como Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo e rei da cidade de Salém. Era uma terra também, falando dessa vez de Midian, que também faria parte da terra de Iá, Midian, que seria hoje um pedaço da Arábia Saudita. Midian também você tinha um homem chamado Jetro, ou Itru, como dizia em hebraico, que era também sacerdote do Deus Altíssimo e se tornou sogro de Moisés. Nós temos também ali encontrada na região de Canaã várias pedras erguidas, milenares, chamadas Matsevot. Matsevot são pedras que são colocadas e você não tem inscrição nela, você não tem nenhuma figura de divindade, indicando que a religião que havia ali, de maneira muito bem representada, era uma religião que não era politeísta, não era idólatra, e quando ia fazer um lugar de culto, preferia fazer apenas um altar e erguer pedras, ao invés de estátuas do seu Deus. Esse comportamento de fazer um altar e erguer uma pedra como coluna para adorar a Deus também é visto entre os patriarcas. Um exemplo, Jacó, quando ele esteve na cidade de Luz, que ele teve aquele sonho com a escada, que tinha os anjos subindo e descendo, Jacó, quando acordou do sonho, pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou a pedra como coluna e chamou aquele lugar de Betel, ou Bet-El, casa de Deus. Então, existe um indício, nós não temos todos os detalhes dele, porque, como eu falei com vocês em aulas anteriores, estudar o passado é estudar um quebra-cabeças de 1000 peças, das quais 950 desapareceram. Nós temos apenas 50 peças de 1000, e dessas 50 ficamos imaginando
o cenário como seria. Então, temos algum aceno de que em Canaã havia bolsões de pessoas monoteístas e não idólatras. Um remanescente, digamos assim. Aí faz sentido Deus mandar Abraão para esse lugar e dizer que através de Abraão esses povos serão abençoados e ali seria o lugar do povo de Deus. Mas nada disso responde à questão terra que mana leite e mel. Vamos voltar então ao romance de Sinurri, que eu falei com vocês que foi encontrado no Egito, e veja como ele fala daquela terra de Iá. Olha o que ele diz. Ele me deixou escolher por mim mesmo, de sua terra, do melhor que era dele, em sua fronteira com a outra terra. Era uma boa terra, chamada Iá. Figos estavam nela e uvas. Tinha mais vinho do que água. Abundante era o seu mel, abundante o seu azeite. Nas suas árvores havia todo tipo de frutas. Havia nele cevada e trigo e incontáveis gado de todos os tipos. Essa expressão aqui que chama mais atenção, até coloquei como ela está em egípcio aí embaixo. Abundante era o seu mel, abundante o seu azeite e todos os seus frutos estavam ali. Bom, alguns pensam que isso seria um indicativo de que o azeite poderia ser a produção agrícola. Outros pensam que não seria então, portanto, leite, mas a produção agrícola. Outros pensam que o leite seria, na verdade, a gordura, uma grande porção de gado. E outros pensam ainda que o mel seria mel de tâmara e o leite seria leite de cabra. Como você vê, há várias diferentes opiniões a respeito do que seria a terra que mana leite e mel. Sobre o mel de tâmara, que eu já tomei, é muito gostoso, ele parece um pouquinho o mel de cana-de-açúcar, só que um pouco mais leve do que o de cana-de-açúcar. O de cana-de-açúcar ele é mais denso. O mel de tâmara, ele é preparado, faz tipo um xarope que você faz dela, e há muita tamareira em Israel. Mas isto não desmente o fato de que eles também tinham mel de abelha. Olha essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Você tem um relevo, tá certo? De uma tumba egípcia entre o 7º e o 6º século antes de Cristo, onde você tem um homem justamente cuidando de uma colmeia. Você está vendo ali os vários elementos que mostram ali que os egípcios já tinham o costume de criar abelhas e tirar mel dessas colmeias. Aliás, encontraram em algumas tumbas egípcias potes com mel guardado lá por milênios. Existe também um achado arqueológico recente em Israel. Eu estou falando de um achado que ocorreu em Tel Rehov, perto de Beit Shean. E nesse achado arqueológico, eles descobriram uma colmeia. Quando eu digo colmeia, não era uma colmeia, como eu digo, natural, selvagem, não. Eram abelhas que estavam sendo cultivadas. E esta colmeia, essa colônia de abelhas que foi encontrada, data do século X a.C. Então eu tenho ali a fotografia do arqueólogo mostrando justamente o lugar da colônia de abelhas, e aqui você tem, olha, outra fotografia maior com as várias colônias de abelhas aí, datadas de 1000 anos antes de Cristo. Estou falando da época de Davi. E alguns pensam, será que seria então o mel que Deus fala, um mel realmente de abelha e não o mel de tâmara? Bom, resumindo as propostas que nós temos para explicar terra que mana leite e mel, nós temos, em primeiro lugar, a problemática que eu já falei com vocês. É que, comparada ao Egito, à Mesopotâmia, a região de Canaã era completamente inóspita. Como é que poderia ser a terra que mana leite e mel? Então nós temos 3 propostas aqui. A primeira seria do ponto de vista nômade. Como nômades, bom, se você tem uma grande plantação de tamareiras, você já tem ali um mel que jorra da terra. E se você tem uma boa quantidade de cabras, você já tem leite o suficiente. Então, do ponto de vista nômade, não precisava de grande riqueza para considerar um lugar terra que mana leite e mel. Por exemplo, como muitos povos do deserto não conheciam o oceano, para eles qualquer quantidade de água grande eles chamavam de mar. Não é à toa que o lago da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, de água normal, é chamada pelos antigos hebreus de Yam Kinneret, o mar de Genezaré.
Yam, mar, mas não é um mar. Porém, para quem está acostumado apenas com o calor do deserto, qualquer lagoa já é uma praia, não é mesmo? A segunda hipótese que tem para justificar a terra que mana leite e mel seria a questão de uma mudança climática. Quem trabalha com essa hipótese diz que no passado havia realmente uma grande abundância em Canaã de leite e mel, ou seja, havia pastagem suficiente para muitas vacas e também flores suficientes para muitas abelhas. Portanto, terra que mana leite e mel. Mas eu vou discordar da mudança climática e daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. A terceira e última hipótese que alguns colocam seria a de que havia mais chuvas, que as chuvas eram mais intensas no período antigo do que são hoje. Então havia mais rios, maior lençol freático. É quase uma variante da segunda opção, que houve uma mudança climática. Bom, um argumento que nós temos contra a ideia da mudança climática apareceu nesse artigo indexado que você está vendo aí. É porque encontraram em Beersheba um tipo de molusco terrestre altamente sensível, muito sensível a variações na umidade, tá certo? Eles encontraram esse molusco ali e encontraram tanto em camadas antigas, do período do bronze, eu estou falando de 3.000 a.C., e encontraram o mesmo tipo de molusco vivendo hoje. Ou seja, 5.000 anos de existência e o molusco está lá, bem representado. Agora, o problema é que esse tipo específico de molusco, se houver variação na umidade, ele desaparece. Ele não sobrevive. Ora, se o mesmo tipo está de maneira imutável desde 5.000 anos para cá, significa que não houve mudança drástica de umidade, de clima, de temperatura. Senão esse tipo de molusco desapareceria. Percebeu? Então esse aqui é um argumento que nós temos, que não houve uma mudança drástica na temperatura, no clima de Canaã. Além disso, nós podemos argumentar que durante alguns anos assumiu-se, erroneamente, que a fauna pré-histórica do litoral mediterrâneo oriental refletia um verdadeiro período frio da era glacial da Europa. Tal flora fóssil encontrada no Líbano, como, por exemplo, avereira, alma, carvalho e carvalhos com folhas grandes, foram todos tomados como indicadores de que houve uma invasão do norte boreal causada por uma grande frente fria em movimento para o sul. A descoberta subsequente, no entanto, revelou que estas mesmas plantas que haviam sido descobertas, longe de ter sofrido qualquer influência histórica, ainda estão prosperando no norte da Síria e também na Anatólia, que seria hoje a região da Turquia. Da mesma forma, uma suposta quebra faunística, extinção de certos biotipos, foi desmentida, pois espécies como hipopótamos não desapareceram de repente por causa de uma mudança no clima, mas sobreviveram na Palestina em tempos históricos. Então esses elementos aí que vêm de outras áreas que não da arqueologia comprovam que não houve uma mudança climática drástica ali na região de Canaã. Não houve uma mudança drástica no clima, mas nos últimos milênios acentuou-se a comprovação de que a chuva foi certamente mais eficaz em Canaã no passado do que no presente. Além disso, havia florestas e bosques cujas raízes retêm a água e evitam o ressecamento das nascentes. No alvorecer da história registrada, quando o litoral sírio-palestino desfrutava de um estado primitivo, isso era especialmente verdadeiro, mas a terra era então extremamente exuberante. O Oriente Próximo moderno, com a aridez de seu clima atual, dificilmente prepara alguém para imaginar a história original desse lugar, quando havia muito mais rios, muito mais vegetação e uma terra repleta de formas de vida animal. Aliás, eu até esqueci de preparar nessa aula para vocês, mas eu tenho em casa guardado uma foto que eu ganhei agora, quando eu fui para Israel da última vez. Uma foto do Rio Jordão. Tem um pedaço do rio que ele vai serpenteando assim e com uma extensão bastante larga, coisa que hoje não existe. Se você for no Rio Jordão, ali na parte do deserto da Judéia, num lugar chamado Qasr al-Yaud, que é onde Jesus Cristo foi batizado,
você vê que para transpor o rio desde o lado israelense até o lado da Jordânia, que fica na outra margem, você não precisa atravessar o rio mais do que 7 ou 10 metros. E você já está do outro lado. É a extensão. E a fundura dele não dá mais do que 1,50 m, 1,60 m no máximo. Porém, no passado, o Rio Jordão era muito mais caudaloso. Então, houve sim um problema de chuvas que diminuíram na região. Eles também tiram muita água do Rio Jordão hoje para a agricultura e para ceder água para a Jordânia. Isso não tem causado uma mudança climática, já falei que isso é desmentido, mas uma diminuição de chuva, sim, tá certo? Lembrando que naquele romance que eu mencionei para vocês de Sihune, que é datado do século 20 a.C., por volta de 2000 a.C., ele descreve as terras altas da região sírio-palestina como sendo uma terra de figos e videiras, que tem mais vinho do que água, ou seja, grande plantação de uva. Abundante era o seu mel, abundante era o seu azeite, todos os seus frutos estavam nas suas árvores. É isso que está dizendo nesse documento egípcio. Então, a tarifa diária que a terra oferecia foi dito como sendo pão, vinho, carne cozida e assada, aves para além da caça selvagem do deserto, leite preparado em todos os sentidos. Então, esse documento do texto ali de Sinur, que eu falei que vocês data do século 20 a.C., nos dá uma ideia de que Canaã era uma terra realmente promissora, mas ainda assim uma terra deserta. Por que Deus levou o povo justamente para uma terra dessa e chamou esse lugar de terra prometida? Bom, você vai aprender comigo na próxima aula que o sentido de terra prometida que Deus deu a Canaã não era necessariamente um sentido de facilidade para tudo, mas uma terra que, à medida que fosse abençoada pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ia se tornar cada vez mais frutífera, cada vez mais rica, cada vez mais produtiva. Você quer saber mais detalhes a esse respeito? Então, fique ligadinho comigo na próxima aula, que vamos continuar explicando um pouquinho qual o sentido da bênção que Deus deu àquela terra que é chamada terra que mana leite e mel. Ainda que seja mel de tâmara ou mel de abelha, ainda que seja leite de vaca ou leite de cabra, isso não importa. O que significa é que a bênção de Deus é que tornaria aquele lugar um paraíso renovado na terra. Você quer saber mais detalhes sobre isso? Então fique ligadinho com a gente que na próxima aula continuaremos esse assunto. Um grande abraço e até lá!